Regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 163, inciso 7º, compete ao presidente definir se aquele projeto que já foi discutido pode ser aprovado ou rejeitado, pode ser reapreciado. Então vamos lá, com calma. Uma coisa sem efeito. Ai, ela vai chorar, João. Não, eu estou cansada. Você sabe que hoje eu fiquei muito comovida vendo a filha do Clezão. Uhum. Aí, tanto que eu pedi para fazer a homenagem que eu fiz do 8, né, de janeiro, eu pedi para me botar a minha foto com o Clezão, porque, enfim, qualquer filha que gosta do pai, gostava do pai, sabe o que é isso. O Clezão era muito mais jovem do que eu, e era a filha falando, são vidas, sabe, que a gente está tratando, são vidas, são seres humanos que tiveram suas vidas arrasadas por uma cambada, e aí a gente fica à mercê desse Congresso, desse Senado, e fica difícil, entendeu? Você conta na mão quem realmente está lutando por essa turma, inclusive esse pessoal que fica aí dando entrevista e tudo, né? É muito triste. É muito triste, tem toda a razão. Pelo dia de hoje. João, eu quero te ouvir, dentro de tudo isso que eu abordei, né? Apresentando essa minha visão. Você vê que ela não consegue refutar diante daquilo que ela ouviu, já tinha ouvido do Serrão. Então, imagino que agora na tua cabeça está assim, pô, o que foi apresentado aqui parece fazer mais sentido do que o Serrão tinha imaginado. Principalmente, João, porque vai virar, de qualquer lado que a gente olhe, vai virar um mote político para a próxima eleição, a anistia. E depois de você eu vou falar dela. Eu concordo integralmente com o que você falou, não tinha pensado por esse aspecto, é por isso que você é um dos grandes analistas do Brasil. E documentou o 8 de janeiro, que isso é fundamental, que a direita não produz cultura, produz livros, precisa produzir, viu, direita? Precisa produzir. E faz total sentido, porque você imagina se houvesse anistia efetiva. Débora do Batom seria campeã de votos. Seria senadora, se quisesse. Ganharia exatamente. Qualquer eleição. Essa é a minha teoria. Não, perfeito, faz total sentido. Então o sistema inventou essa tal dosimetria, que ninguém viu o texto. O Paulinho da Força, né, ressurgiu lá sei lá da onde, com o Temer, Aécio, falando... Né, e você vê, ele tem dificuldade até de falar o português claro, o Paulinho da Força, então certamente o texto não é dele, é de outras pessoas aí que confabularam para aprovação desse texto, como você bem mesmo colocou. E esses anistiados foi 79, né, de 79, viraram estrelas e vivem disso até hoje, como você bem disse, viraram políticos, né, presidente da República, tem cantor que jura que luta até hoje contra a ditadura, fazem filme até hoje sobre esse momento, eles estão enfrentando a tal da ditadura militar até hoje, né, até hoje tá lá o tal do agente nada secreto, né, fazendo os seus filminhos, enfim. Mas só queria pegar um gancho naquele discurso do Lula que a gente passou, que ele sempre fala democracia, né? Tudo é democracia, democracia, democracia. Ele falou naquele vídeo, a democracia é a convivência com a diversidade. O Lula convive com a diversidade, ele mesmo já chegou a declarar que a diversidade para ele era o PSDB. Aqui a gente, né, tava tudo certo, então ele detesta a diversidade, não suporta, ele taxa como fascista, nazista, trapezista, taxista, quem discorda dele, e então ele não aceita a diversidade de modo nenhum. Até porque a gente sabe que ficou bem claro ali, né? Seria um golpe à distância, né? Um golpe AD, as pessoas não tinham arma, não tinha um plano claro. Tinha batom. O batom perigosíssimo. E a Débora nem entrou, né? A Débora não chegou a entrar no prédio, né? Ela ficou do lado de fora. E não foi presa no dia, né, Não foi presa no dia. Tem o vídeo do Clezão, gente, que vem do trabalho, dá uma andada, dá o que senta, não faz nada, não quebra nada, não tá com ninguém, nem tava lá cedo. Golpe. Até eu, se tivesse andando por ali... Ia parar pra ver. Eu ia entrar igual o Clezão entrou. Claro. Você já viu? Eu tô entendendo nada. Ele senta, ele tá fazendo nada. Ele não tava lá no começo, nada. E ele tem mais um dado interessante, não perca o fio da meada, João. Desculpa. Tem mais um dado interessante nisso que você está falando, que, como você disse, não é só o Clezão. Talvez todos nós tivéssemos a mesma reação, e principalmente as mulheres, sabe por quê? Porque eles estavam tomando bala de borracha e bomba de efeito moral. Então entraram para se proteger. E mandaram entrar. É isso.
Mandaram entrar. Não, mas é uma falta de... É um duplo padrão, né? Até uma falta de moralidade na análise dos casos, né? Você vê que essas pessoas chamam essas pessoas de golpista, né, de fascista, que não pode ter progressão de regime, que não pode ter nada, que devem ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo não tendo cargos eletivos, que devem cumprir a pena de mais de 20 anos, que é maior do que para alguns casos de estupro, homicídio, latrocínio. Então, e para os outros bandidos comuns, né, que cometem crimes de sangue mesmo, assassinatos ou mesmo golpes, aí eles defendem progressão de regime, saidinha. Então há uma falta de clarividência aqui, de moral no sentido mesmo, né, de defender bandidos reais e imputar crimes inexistentes para pessoas comuns. São pessoas comuns. Falo até que é uma vingança geracional, Exato, né? Pela idade das pessoas ali, que era a mesma idade ali do Chico Buarque, dessa turma, então é até uma vingança meio que de uma geração contra a outra, né? Até porque se você tirar Como assim? do vocabulário do... Pela idade, pessoas que estavam vivas no período de 64, ou eram Seriam, em crianças, tese, ou eram apoiadores. jovens, e acompanharam essa juventude hoje anistiada. Estão fazendo essa palhaçada, por Não, que em exemplo. tese É uma das vingança. possibilidades no sentido de que essas pessoas seriam à época apoiadores do regime contra eles, que eles nunca defenderam que era democracia, né? Eles perverteram a história. Talvez só aquele jornalista lá, que eu esqueci o nome, da sunga de crochê lá, ele admitiu que eles nunca lutaram por democracia. Lutavam. O Gabeira. Não, o Gabeira, além disso, o Gabeira foi um dos únicos que eu vi falando que não teve golpe, não, que tinha pessoas inocentes. E ele confessou que eles nunca lutaram na vida dele lá por democracia, era para impor uma ditadura. A mulher do Gabeira é advogada de uma desses presos de 8 de janeiro e conseguiu habeas corpus para ela. E, assim, isso é informação. Então, assim, o Gabeira parece, de uma maneira, ter ética. E são vozes importantes, né, nessa ocupação de espaços, de falar dentro da... Ele falou na Globo News, não teve golpe nenhum, essas pessoas não estão fazendo golpe nenhum, um bando de gente inocente, não é? E eu apresentei 4 anos que aconteceram as mesmas manifestações. Ninguém nem cogitou chamar de golpe, nem cogitou, até porque o Lula tinha tomado posse, o Lula já estava como presidente do Brasil, já tinha tomado a posse. Então seria o golpe a destempo, né? O golpe fora do prazo. Exatamente, intempestivo, né? Como a gente usa. Não tem como. Falar, o governo, o Bolsonaro entregou as Forças Armadas, já tinha entregue a Forças Armadas. E depois falou, vou dar um X em você. Não tem isso. É a ultrapassagem X, o drible da vaca. Ô, Débora, olha a bola lá e eu tô passando aqui. Não esqueça de levar o batom, Débora. Aí o Flávio Bolsonaro, pipoqueiro. Agora, Clezão, dá uma volta lá. Esse é o golpe. Julie e João e nossa maravilhosa audiência. Olha como a coisa começa a tomar corpo e a teoria que eu apresentei para você começa a fazer ainda mais sentido. Vamos lá. O Alemão mandou para mim aqui, obrigado, Alemão. Relator da dosimetria protocola novo projeto de anistia no Senado. Essa matéria é aqui do Metrópolis, né? Das 19h47. Então foi agora há pouquinho, ó. 8 de janeiro, 19h47, atualização da Maria Laura Giuliani e da Evelyn Paola. Vamos lá. Nós falamos aqui, eu, Pavinato e Segré, naquele dia, tivemos outras conversas posteriormente. No regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 163, inciso 7º, compete ao presidente definir se aquele projeto que já foi discutido pode ser aprovado ou rejeitado, pode ser reapreciado. Então vamos lá, com calma, paulatinamente, para explicar para todo mundo de uma maneira compreensível, sem usar juridiquês. Quando um projeto é aprovado ou rejeitado, ele não pode, na mesma legislatura, ser rediscutido pela Câmara dos Deputados. Aí caberia, numa potencial dúvida, caberia, pelo inciso 7º desse artigo, ao presidente, no caso, Hugo Motta. Eu não conheço a do Senado, mas nós vamos ter um problema. E se o Senado apresenta e vai para a Câmara, você vai ter o mesmo problema desse 163 lá. E eu acredito que o regimento comum das casas também impeça que um mesmo material com o mesmo assunto seja apresentado. A gente vai saber disso nos próximos dias. Pode ser apenas um movimento político. Não se esqueça que Amin é candidato à reeleição como senador. Não se esqueça disso. E eu falei, a minha teoria é, usarão a anistia como mote político para se reeleger. Aí ele vai dizer assim, ó,
Não estou dizendo que é o que ele esteja fazendo, ok? Mas muito provavelmente vai dizer, eu esqueci que o regimento dizia isso, mas eu apresentei, tem que apresentar, tem que fazer frente, porque não era para ter vetado. Nós vamos derrubar este veto. E aí vai dizer para você o seguinte, não, deixa aí na gaveta, na próxima legislatura eu vou estar aqui, eu apresento. 2027. Não dá para apresentar nessa mesma legislatura. Então vamos ficar de olho? É só o que eu te peço. Vamos ficar de olho, como eleitores que nós somos todos, vamos ficar de olho em como eles se comportam nisso. Só Claro, fica à vontade, João. Uma pílula nisso que você falou, que normalmente os nossos políticos, em resposta a qualquer situação, ele apresenta um projeto de lei. Ela já tem lei, tem que fazer cumprir a lei. O Senado tem que fazer o presidente do Senado pautar projetos, né? Porque sempre acontece alguma coisa, seja no município, estado ou União, o vereador, o deputado, apresentei um projeto de lei, mas isso, efeito, qual que é o efeito disso? O efeito não tem efeito. Então, faça cumprir a lei e faça o contrapeso ao Supremo Tribunal Federal, né? Porque hoje o Senado é o mero despachante do Supremo. O Supremo falou, eles carimbam, só que o Senado, vocês abaixaram tanto que tá dando para ver tudo. Então precisa, né, voltar a ser Senado, o Conselho de Notáveis, né? O Senado é para ser os notáveis com esses ridículos mandatos de 8 anos que convenhamos, né? Isso tem que acabar urgente. Acho que até tramitou, né, o projeto, não sei como que ele tá, deve ser apreciado, se não agora, na próxima legislatura. Escândalo, nós vamos falar agora, então, que a Julie pediu tanto. Não se fala mais nisso, nós vamos falar. Ela pediu, a gente trouxe. Uma informação exclusiva do Metrópolis mostra que novas mensagens em posse da polícia... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.